Bom dia, turminha da amizade, tudo bem? Hoje é o nosso segundo sábado letivo, né? Em comemoração 160 anos, o aniversário de Oliveira, Minas Gerais. Oliveira vai completar 160 anos no dia 19 de setembro. Professora Jane Azevedo, data 11/9/2021. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Oliveira é uma cidade de vasta e diversificada cultura, formada por seus moradores, desde os indígenas carijós, primeiros a povoar a região, seguidos pelos cataguases, povos que chegaram de outras regiões e até as nacionalidades. A gastronomia é muito rica e admirada por todos e recebeu influência de muitos povos. A gastronomia oliveirense traz muito das origens indígenas, portuguesas, africanas e outras etnias, que vieram principalmente fugindo de guerras e trouxeram uma contribuição valorosa para a cultura local. Da indígena podemos citar mandioca, canjica, muqueca de peixe, caruru, paçoca, tapioca, beiju, mingau. Portuguesa, pratos à base de bacalhau, vinho, azeite, pastel de Belém. Africano, feijão preto, destaque para feijoada, cuscuz, canjica, mineiramente, goiabada com queijo, pão de queijo, broa de fubá, licores, lombo na banha, frango com quiabo, doces de frutas, de leite, de amendoim, feijão, angu e couve. Curiosidade. Apresentaremos a vocês duas receitas, uma bastante antiga, da época do surgimento do povoado, e outra oriunda da cultura sírio-libanesa, que é presença importante em nossa cidade. Conta que os antigos tropeiros, quando iam levantar seus acampamentos provisórios, preparavam café rápido, colocando pó em água, mesmo fria, e nela enviavam um tição bem aceso que fervia a água e aglomerava o pó. Retirava o líquido por cima. O processo era longo e trabalhoso, no qual descrevemos a seguir. Nós já estamos aumentando um pouquinho aqui a letra. Café tropeiro. Amadurecidas as frutinhas, chamadas cocos, eram colocadas para secar ao sol no chão aplainado e limpo, no terreiro. Depois ia para o pilão, onde eram piladas amassadas, com as batidas de um bastão de madeira, chamado mão de pilão, e em seguida colocadas em peneiras, onde eram agitadas e sopradas, ficando então separada das cascas. Depois vinha o processo de torrar, era dois. No primeiro, os grãos eram despejados em uma panela que ia ao fogo forte por um grande período, sendo preciso ir agitando com uma grande colher e manter uma vigilância para ser atingido um ponto sem deixar passar dele. As torradeiras tinham muita prática e conheciam o ponto pela coloração, roxo forte. O segundo processo era bem semelhante, mas era ligeiramente mais rápido e conduzia a um produto final, com outro sabor. A diferença é que se colocava um pouco de açúcar na panela junto aos grãos. Depois torrados, os grãos iam a outro pilão, ou pelo menos a outro furo, para tal reservado. Eram socados com bastante força e transformados em pó. Havia mulheres experientes na função de socadores. Alguns trabalhavam em duplas alternadas, era preciso perícia para manter o ritmo. E assim obtido o pó do café, era misturado com água fervida, sendo em seguida passado em um coador,
um saco de pano que era fervido com pó usado antes para tirar o sabor do pano novo, que retinha o pó. Embaixo recolhia-se o líquido, alguns colocavam pó seco no coador e despejavam a água fervendo. Esse líquido sem açúcar era colocado em bandejas expostas ao sol forte para se obter o segundo pó, tipo o atual café solúvel. Como esse já bastava acrescentar água quente, né? Então são muitas curiosidades, né? Aqui, ó, nós temos quibe, receita de um quibe, ó, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de, peraí, deixa eu dar só um pouquinho aqui. 1 quilo de carne moída, 1 quilo de canjiquinha de trigo, tempero a gosto, sal, alho, cebola, pimenta e síria, hortelã. Preparo. Lave a canjica de trigo e em seguida deixe de molho durante 1 hora, escorra a água e aperte bem com os dedos ou passe por um pano bem limpo para ficar bem seco. Acrescente carne moída e os temperos, amasse muito bem. Se quiser comer cru, monte em um refratário e decore a gosto, aconselha-se usar azeite. Se quiser fritar, molhe as mãos em água gelada e enrole o tamanho que quiser e frite em óleo bem quente. Se preferir assado, unte um tabuleiro com manteiga ou margarina, coloque a massa podendo recheá-la a gosto, com queijo, pimenta, biquinho, presunto, bacon, cebolinha e por último despeje um filete de azeite, e leve ao forno quente, né? A receita do quibe tá aí, ó, quem quiser fazer, fica muito gostoso, tá? Aí vem, ó, letras e linguagens, Gazeta Comunicação, a Gazeta nossa do estado de Minas, o jornal mais antigo de Minas Gerais, gente. Foi fundada em 1887 pelos portugueses Antônio Fernal, diz o livro A História de Oliveira, de Luiz Gonzaga da Fonseca, tá? Então, o nosso jornal, a Gazeta de Minas, é o jornal mais antigo de Minas, tá? Da nossa cidade. Ele foi fundado em 1887, viu? Ó, muito boa curiosidade, né? A informação. Então, aqui tá falando, ó, a linha de literatura, fala sobre esportes, né, ó. Oliveira sempre tem representatividade nas cidades interioranas, conquistando boas classificações em ginges, JEPs, destaque na natação, atletismo, modalidades de lutas, entre outros. Ó, tá vendo? Então, o jornal Gazeta de Minas nos informa. Márcio Gato é um exemplo de artes cênicas e plástica, né? Começa muito bem, né? Todo mundo já conhece muito as coisas que ele faz aqui em Oliveira, ele é muito conhecido, né? O artesanato também, que é muito rico da nossa cidade. Então, temos muitas coisas interessantes para a gente estar podendo ler aqui nesse que vocês vão receber impresso. Na medicina, vamos de Carlos Chagas, né? O nosso Carlos Chagas, nosso cientista, descobridor da doença de Chagas, né? É muita coisa, ó. Música, Padre Nereu, religiosidade, vocês podem estar lendo, informando aqui, ó. O nosso Cainago, o nosso carnaval, muito tradicional, né? Um evento muito apreciado, o carnaval, no qual temos um personagem típico da cidade, que é o Cainágua. Consiste em vestir uma túnica comprida, pôr uma máscara no rosto, um capuz na cabeça e sair pelas ruas brincando com as pessoas, desafiando-os a descobrirem quem são e jogando água pelas ruas, tradição muito cultivada até hoje, né?
apesar que esse tempo nós tivemos, né, a festa do carnaval, mas o Cainágua é uma tradição riquíssima da nossa cidade. Tem religiosidade, né, tradições que acontecem, folias de reis. Outro dia eu já contei para você sobre a folia de reis, não contei? Então, a celebração religiosa tem a Semana Santa. Ó, a festa do Rosário provavelmente é a mais conhecida, movimentando a cidade, sendo reconhecida até internacionalmente, considerada festa de fé, resistência cultural, tendo origem nos festejos dos reis congos na África, né? Agora nós estaríamos tendo a festa, né, por esses dias, né, que acontece as festas do reinado, a festa conga, né, é muito bonita. Mas se logo em breve, se Deus quiser, para o ano, né, quem sabe tudo já tenha terminado e continuemos aí com as nossas festas na nossa cidade, né? Aí, ó, tem, ó, o boi, que dá início às festas congas, né? Ó, você sabia que o nome Catiguá Campestre Clube é em homenagem aos povos cataguás? Sabia? Eduarda Francisca de Rezende foi a primeira atleta oliveirense a participar das Olimpíadas Escolares, sendo aluna da Escola Municipal Valfrido na época de 2011, tá? Eduarda Francisca de Rezende, ó, em João Pessoa, né? Então, ela é nossa representante na modalidade de judô, viu? Em 1993 e 1997, Oliveira sediou a quarta Supercopa Internacional Mirim Mundialito, recebendo times da Argentina em 1993 e do Chile em 1997. Que o padre Ananias de Paulo Vieira foi percussor da nossa saudável, autor do livreto Biologia Prática, publicada em 1953, patrocinada por Ascendino José Barcelos, que são curiosidades, né, gente? Que em 1997, Paíca ganhou 10 medalhas e Caro 9 eternos amantes dos esportes e atuais professores de educação física da rede estadual municipal de ensino. As modalidades vivenciadas variam entre atletismo, esporte coletivo como futebol, basquetebol, voleibol e handebol. O pai, que é marido da professora Viviane, nossa professora de educação física, ó, ele ganhou 10 medalhas, hein? Vendo que curiosidade bacana? Né? Agora, atividades mão na massa. Atividade. Chegou a hora de você, estudante, demonstrar seus dotes artísticos ou culinários. Que tal perguntar a um familiar alguma receita que ele saiba de cor, anotar e desenhar? Ou então, que tal fazer o contrário? Escrever um poema ou uma canção em que você ensina uma receita de algo que faça parte da rotina de todos, que normalmente não se aprende por meio de receitas, por já parecer mecânico ou óbvio. Por exemplo, apontar um lápis, escovar os dentes, andar, pedalar, sentar-se numa cadeira e etc. Use e abuse de sua criatividade. 2. Desenhar ou confeccionar o boi do rosário, ou um cainágua, ou algum personagem da folia de reis, fazendo um belo colorido ou decorando, aproximando do original, ou ainda faça desenhos utilizados dos esportes. Viu? Então, vamos lá, né? Então, muita coisa você lê com bastante atenção. Dona Jane lê algumas partes e algumas que é muito grande. Então, você pode estar lendo novamente, mostre para a sua família as curiosidades, né? Mostre tudo que você aprendeu aí, converse, tá? Troque ideias nas receitas. Então, beijos e até o próximo sábado.